Porque a lei bíblica do casamento é que ele se apegue à sua mulher, e ela passe a ser a mulher mais importante da sua vida, ela passe a ser a mulher que mais cozinha bem na vida, que mais sabe passar roupa bem, que a mulher dos seus sonhos é aquela que está ali no seu. Quando isso não acontece, a mulher fica extremamente aborrecida, inúmeros problemas começaram a partir daí e terminou em separações. Estou mostrando só um fundamento bíblico ainda em Gênesis, nem saí do Gênesis, fui lá na frente, mas voltei. São princípios do casamento que não podem ser assim. Não adianta tentar quebrar essa lei. O homem precisa colocar distância entre ele e a sua esposa e os seus familiares. Ó, tem gente sofrendo aqui. Hoje não tem mais isso não. Irmãos, eu uso brincar e às vezes falo até para minha mãe mesmo, sabe? Eu não queria nunca ser genro da minha mãe. Nunca. Deus me livre de ser genro da minha mãe. Deus me livre. Genro nora. Minha mãe não era fácil não, irmão. Agora, os que se afastaram dela, deu certo. Olha, 300 quilômetros de distância, 500 quilômetros de distância, não tem que não dar certo com a sogra. Tem. Principalmente se você não tiver telefone em casa, nem internet, nem nada. Celular, a sério, ninguém briga, não tem problema. Ela não vai fazer a cabeça da filha, não vai fazer a cabeça do filho. Beleza. Vai? É um mandamento bíblico. Mandamento bíblico. Tá bom. Vamos lá. Salmo 127, versos 4 e 5. É só mostrar o meio. Só mostrar o meio. Eu já até abordei isso, mas eu quero passar aqui para mostrar que é uma instituição que tem princípio, meio e fim. Vamos ler? 127, versos 4 e 5. Como flechas na mão do homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche Deus da sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Escuta aqui, nós falamos que uma das coisas que Deus fez foi multiplicar a conceição, ou seja, aumentar o número de filhos das mulheres. Sim ou não? Falamos isso? Está escrito na Bíblia. Agora aqui no verso 5 diz assim: bem-aventurado o homem que enche deles quem? Dos filhos a sua aljava. Está comparando a flechas de um valente, que é aquele invólucro que coloca a flecha, um bornal, né? Bom, assim como o valente precisa de muitas flechas para a guerra, ele está dizendo que feliz é o homem que enche a sua casa de filhos. Não é eu que estou falando isso, viu, irmãs? Não é eu que estou dizendo, viu, irmãos? Irmão, você encheu o mundo de filhos, quem é que dá conta de criar? Meu irmão, você não daria conta de criar, de cuidar nem de você mesmo, se Deus não abrir a porta para você. Então o negócio de ter 2 filhos, 5 filhos, 10 filhos, isso é com Deus. Isso é com Deus. Quem tem um filho vai ter dificuldades para criá-lo, quem tem 2 vai ter dificuldades, quem tem 10, 20, 30, não importa. Não é? Eu acho que a vida há 30 anos atrás era muito mais difícil que hoje. E havia naquele tempo famílias de 12, 14, 15, 18, e criava todo mundo. Sua mãe, 18, não é? E certamente escapou tudo, 18. Olha aí, a bênção de Deus está aqui. Nós quebramos as leis do casamento. Quebramos as leis do casamento. Eu quero mostrar para os irmãos que as leis que regem o casamento são leis espirituais. Não pode haver interferência humana, conceitos humanos. Infelizmente, o casamento está cheio de conceitos humanos. Não pode ter filho porque hoje está difícil, a economia está em crise. E quem é que falou para
você que Deus conhece crise? Quem é que falou para você? Experimenta a crise é aquele que Deus tem um plano na vida dele de moldá-lo através da crise. Mas quantos que chegam aqui, em Portugal ou em qualquer lugar da Europa, verdinho, que vem de lá e tal, chega aqui e consegue o documento, primeiro que quem está aqui há 4 anos, 5 anos, 6 anos, abre uma porta de emprego, ganha 3, 2, 4 mil euros por mês, aí você fica, poxa, eu não estou entendendo isso. É porque Deus não tem limites com ele. Então Deus não precisa disso. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que enche a sua casa de filhos. Mas o conceito filosófico e sociológico hoje é que não podemos ter muitos filhos. E nós vamos então tendo um problema na família, que a família não tem mais meio, ela tem princípio, que é o casamento, é a união do macho e a fêmea. Mas não tem filhos que traz alegria, que traz felicidade. O grande equívoco é pensar que poucos filhos trazem a mesma alegria de quem tem muitos filhos. Meus irmãos, eu tenho 2 filhos. 2. Tentei cercá-los de tudo quanto forma, de carinho, de amor, de bens materiais. Infelizmente, não é? Os meus filhos dizem que eu não gosto deles, que eu não os ajudo. E ouve mais os seus amigos e colegas, que às vezes nem crentes são, do que a mim, que morro por causa deles. E vivem disputando os dois, disputando aquele egoísmo tremendo. Agora, se eu tivesse espalhado uns 10, né? Aí não, eles iam estar mais preocupados comigo do que preocupados consigo mesmo. Toda família pequena é um egoísmo tremendo, com raríssimas exceções. Escute isso que eu estou falando. Se eu pudesse, embora minha esposa teve 3 partos cesarianos, naquele tempo não fazia mais que 3 partos cesarianos, mas eu quereria que a minha esposa tivesse no mínimo 5 filhos. No mínimo. E aí é claro que as mulheres, movidas por esse espírito satânico e rebelde das feministas, dizem porque não é você. Vai. A minha esposa fala isso. Porque não é você, vai você parir um filho que você vê o que é. Tudo bem, só que lembre que tudo é consequência da queda. Vai. Mas vamos mais. O pastor, o senhor falou que era até meia-noite, né? Então tá bom. Vamos aqui para o fim do casamento. Casamento é uma instituição que tem princípio, tem meio e tem fim. Princípio, acasalamento. Meio, procriação. Fim. Qual o fim do casamento? 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39. Quem está lendo? Muito bem. Vamos ler aí, mais forte, mais alto. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. O fim do casamento é onde? O amor. O amor. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Assunto sério, problema que a igreja vai ter que enfrentar ele. O casamento só acaba com a morte de um dos cônjuges. Só para Deus. Para Deus. Agora, para os homens, bom, aí eu não vou entrar nessa discussão. Mas eu disse aqui que não pode entrar nos conceitos filosóficos e sociológicos para comandar uma instituição estabelecida por Deus. Casamento só finda com a morte. Não é eu que estou dizendo. É a Bíblia. A mulher casada está
castigada pela lei todo o tempo que o seu marido